meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura intuitiva número 121. Feliz Ano Novo a todos vocês, feliz 2020, espero que este ano realmente seja um ano incrível, próspero, abundante, cheio de amor, cheio de felicidade, cheio de experiências agradáveis e cheio também de aprendizagens. Nós temos sempre o lado luz e o lado sombra, cheio de aprendizagens interessantes, desafios que vocês consigam superar, porque também quando nós não temos nada, nenhum tipo de desafio nem estímulo, a vida acaba por ser aborrecida. Portanto, é isto que eu vos desejo, que o ano seja completo em termos de tudo, mas que vocês cheguem ao final de 2020 com aquela sensação, tudo isto valeu a pena, correu tudo bem, foi tudo incrível, está bem? Nós vamos começar esta leitura de uma forma um bocadinho diferente do habitual, porque eu senti vontade de fazer uma ativação energética com vocês, que é uma ativação energética muito especial e que veio para mim agora, neste momento, antes da leitura, e nós vamos fazer agora isto no início, mas eu queria dar um recado. Eu queria transmitir uma mensagem primeiro, antes de entrarmos na ativação energética, está bem? Eu fui queimar um incenso, portanto se vocês virem aqui um bocadinho de fumo, tem a ver ainda com o incenso que eu queimei, e quando agarrei no queimador de incenso, eu estava distraída e agarrei no queimador de incenso numa parte que estava partida e que tinha sido colada. Eu já não me lembrava, mas quando eu agarrei aquilo não tinha resistência suficiente e caiu tudo ao chão, porque partiu-se outra vez no mesmo sítio onde já estava partido, ok? E eu quando olhei para aquilo eu pensei, espera, isto não aconteceu por acaso, isto aconteceu porque eu tenho que dar uma mensagem que tem a ver com isto, está bem? E isto tem a ver com o seguinte, às vezes as coisas partem-se, os objetos, não é? E nós tentamos colar aquele objeto e pensamos que tudo está solucionado e que podemos usá-lo tranquilamente como se não tivesse existido aquele corte, como se não tivesse existido aquela ferida, ok? E às vezes as coisas não são assim. Às vezes é preciso dedicação para curar a ferida, para que aquilo ganhe a resistência que tinha antes, ok? Perceberam o que é que eu estou a querer dizer? Isto é uma analogia, eu estou a falar de relacionamentos e aquilo que eu senti foi isto. Há aqui alguém que está a tentar remendar uma relação com alguém, tá? Aquele pedaço que se partiu da relação está a ser colado, foi colado, tá? Agora, não dá para nós agarrarmos na relação e construirmos a relação com base nessa mágoa, com base nessa ferida, entendem? Porque senão ela vai partir de novo, está bem? O que é necessário para remendar uma relação, foi isto que eu recebi, é que as duas pessoas invistam em construir uma relação numa base sólida, diferente da base onde foi construída a relação que conduziu à ferida, ok? Portanto, tem que começar de novo, mas construindo uma base totalmente diferente da base que levou aquela relação ao fracasso quando vocês criaram aquela mágoa, aquela ferida, está bem? Entre os dois, ok? Portanto, a relação tem que ser reconstruída numa outra base, uma base forte, uma base sólida. Porque se vocês tentarem reconciliar-se falando na ferida, mas sem resolver realmente as coisas, só estando sempre a atacar a pessoa com aquela ferida ou com base naquela mágoa, ou guardando ali aquela mágoa de reserva para um dia atirar à cara da pessoa, a relação vai partir novamente da mesma forma que partiu da vez anterior, está bem? Portanto, para reconstruir uma relação com quem nós tivemos algum tipo de conflito, algum tipo de coisa que não correu bem, nós temos que começar tudo de novo. Deixar a ferida de lado. E ao construir uma coisa nova e apresentando àquela pessoa uma atitude diferente, todos os dias, das duas partes, obviamente, não é? Das duas pessoas que fazem parte da relação, esse demonstrar uma atitude diferente, de uma forma consistente e contínua, não é? Vai provar à outra pessoa que ela não precisa de guardar aquela ferida, ok? Mas os dois têm que fazer isso, porque a ferida é dos dois, nunca é só de um. A ferida é dos dois, a ferida é da relação. A relação tem uma ferida e a relação é dos dois, portanto, mesmo que um tenha saído mais magoado do que o outro, a ferida está nos dois. Portanto, os dois têm que apresentar à relação um comportamento diferente. Consistir e persistir nesse relacionamento diferente, nessa ação diferente, demonstrando à outra pessoa a segurança que ela precisa para
ela curar a ferida aberta, ok? E com o passar do tempo a ferida há a desaparecer. Agora, se as pessoas entrarem na mesma energia que entraram quando a ferida foi formada, é como aconteceu comigo, é como agarrar naquele objeto pela parte partida, vai partir de novo. Vai cair de novo, não tem resistência. Está bem? Portanto, não vale a pena guardarmos a mágoa para atirarmos à cara da pessoa, para disputarmos a razão no meio de uma relação, porque isso vai conduzir ao mesmo final que ela teve antes. À mesma ferida que ela teve antes. Tá? Eu sei que esta mensagem é para alguém, mais do que uma pessoa que precisava de ouvir isto. Tá? Agora, nós vamos entrar então na segunda parte deste vídeo, que é a ativação energética, e então depois vou fazer a leitura, tá bem? Se vocês não quiserem fazer a ativação energética, eu vou deixar no descritivo do vídeo qual é o tempo em que começa a leitura para vocês andarem para a frente no vídeo, tá? Esta ativação energética é importante e é especial exatamente nestas alturas de início de ano, mas é claro, se você encontrar este vídeo numa outra altura qualquer, pode e deve fazer esta ativação energética, porque provavelmente você vai querer fazê-la. E se calhar você foi guiado a este vídeo para fazer esta ativação. Está bem? A ativação que nós vamos receber chama-se Desejos Realizados. O que é que acontece? No início do ano, quando há a passagem do ano, as pessoas dizem e lançam aqueles desejos, e naquele momento as pessoas têm aquela fé, aquela motivação por causa dos desejos que lançaram para concretizar no ano, não é? Mas depois o que muitas vezes acontece é que as pessoas ficam à espera que os desejos se concretizem no ar, não é? Elas ficam a achar que não têm que fazer nada para concretizar esses desejos, o que não é verdade, ok? Então, esta ativação, desejos realizados, para já nós vamos ter que focar apenas num único desejo. E se você pensar assim, mas eu tenho muitos, ok, você desta vez escolhe um e faz a ativação para um deles. E depois volta a este vídeo para fazer a ativação para outros desejos, cada um deles individualmente, está bem? O que é que vai acontecer? A respeito desse desejo, você vai receber uma energia que vai ajudá-la a conectar cada vez mais com a concretização, a realização desse desejo. E esta energia pode lhe dar ferramentas, formas de estar, formas de agir, formas de pensar que lhe vão ajudar a concretizar o desejo, tá? Mas não é a ativação que vai concretizar o seu desejo, é você que vai concretizar o desejo. Esta ativação vai lhe dar uma energia que o vai ajudar a levar o barco para a frente, tá? É isto que vai fazer. Portanto, se você neste momento estiver a conduzir ou a fazer outra coisa qualquer desse género, não faça isto agora, pare o vídeo, continue a conduzir e depois quando estiver em casa, descansado, sentado ou deitado, volte a este vídeo e faça a ativação, tá? Portanto, nós vamos fechar os olhos e respirar lentamente. E a cada expiração, você vai sentir o seu peso a aumentar, como se você ficasse completamente colado à superfície onde você está sentado ou deitado. Continuando sempre a respirar, relaxando profundamente. Eu não vou conduzir-vos àquela meditação habitual de fazer as raízes e de conectar com o centro do universo, com a fonte ou com o Criador. Eu não vou guiar-vos a fazer isso porque eu estou a fazer isso a vocês todos energeticamente agora. Não vai ser necessário vocês mentalizarem isso porque está a acontecer, ok? Continuem apenas a respirar, centrando na vossa respiração e relaxando a cada expiração cada vez mais. Ok, deixem vir à vossa consciência o desejo mais importante que vocês querem começar a implementar ou a manifestar ou a concretizar em 2020.
querem começar, não quer dizer que ele se realize apenas nesse ano ou este ano pode ser apenas uma preparação para vocês depois concretizarem isso, mas peçam ao universo, mentalizem o vosso desejo agora. Vamos então pedir a ativação desejos realizados. Vamos agora ficar mais um bocadinho em silêncio, recebendo um alinhamento de corpos, chakras, camadas da aura, dimensões e realidades nas quais vibramos, que todo o nosso holograma energético fique com a mesma vibração, que é a vibração que nós ficamos depois de termos recebido esta ativação. Muito devagar vamos trazer a nossa consciência de volta ao nosso corpo físico e ainda com os olhos fechados vamos começar a mexer os dedos dos pés, os dedos das mãos. Podemos até espreguiçar um pouco, mexer o pescoço para um lado e para o outro. Voltar a focar na respiração. E quando estivermos totalmente prontos para acordar, vamos então centrar o olhar num ponto entre as sobrancelhas e vamos abrir os olhos. Espero que estejam bem. Vamos começar agora a leitura. Vamos continuar na mesma com o Tarot de La Nuit. O Tarot de La Nuit. E eu há bocado passei lá em baixo. Eu estou a gravar no andar de cima da minha casa e passei no andar de baixo enquanto eu estava aqui a aquecer o ambiente com o aquecedor. Passei lá em baixo e olhei para a televisão que estava acesa e vi uma cena. E a cena era assim, era um homem que fez uma surpresa à rapariga que ele gostava. A rapariga aqui em Portugal é a mulher, está bem? A uma mulher que não é muito velha, pronto. Nós usamos a palavra rapariga, não é ofensivo, está bem? Eu sei que no Brasil é ofensivo, mas aqui não é. E então ele fez uma surpresa um bocado exagerada à rapariga que ele gostava
e eu percebi que ele tinha feito aquilo com boas intenções, um bocadinho atrapalhado, e ela não gostou, achou aquilo demasiado, que ele estava a expor a expor a vida dela, porque ele criou uma espécie de uma história, uma espécie de um teatro baseado em alguma coisa que ela lhe tinha contado a ele. Eu não vi o resto, eu só vi esta cena, atenção, eu não sei, não faço ideia de que é que se trata aquele filme. Mas o que ela estava-se a queixar é que ele tinha exposto algo que ela lhe tinha contado em privado a ele, estava ali exposto para toda a gente ver, não é? E eu entendi o lado dela, de ficar ofendida, mas depois também entendi o lado dele. Porque ele, coitado, via-se mesmo que ele estava com aquela cara do género: eu fiz tudo aquilo que eu sabia e podia, arranjei tudo o que era difícil e complicado para poder montar esta surpresa, e ela pensa que ele está a fazer aquilo por mal, não é? Então às vezes as pessoas não fazem as coisas com má intenção. Bem, às vezes as pessoas não fazem as coisas com má intenção. Às vezes as pessoas querem dar um presente e da forma como elas pensam e veem o mundo acabam por preparar esse presente ou essa oferta. E às vezes não são bem recebidos. E não é que eles tenham alguma coisa de errado ou tenham feito alguma coisa de mal, é porque a outra pessoa não vive o mesmo paradigma. Nós não vivemos o mesmo paradigma uns dos outros. A maneira como um vê o mundo não é igual à maneira como o outro vê o mundo, tá? Então foi muito claro, eu estava a ver ali essa cena e estava a pensar, muitas vezes nos relacionamentos é isso que acontece. Uma pessoa está a dar o melhor e a outra está a interpretar como sendo uma coisa má, não é? Acontece tanto. Vamos ver então o que é que vem para hoje no dia 1 de janeiro. Em princípio será o dia em que este vídeo vai ser lançado, né? Não se esqueçam que a partir de agora nós vamos deixar de ter leitura especial de domingo, vamos passar a ter leitura intuitiva ao domingo, está bem? E vamos experimentar e ver como é que corre. Cavaleiro de Espadas. A palavra que me veio quando agarrei nesta carta foi a palavra honra. Foi a palavra honra, do género, eu sinto-me honrado. O Imperador. O Mago. A Estrela. Uau! Rainha de Espadas. Que giro! Cinco de ouros. Exatamente. Seis de espadas. Vamos contar a história entre um homem e uma mulher. Isto é um homem que se relacionou com uma mulher no passado, a nível amoroso. Ele relacionou-se com ela a nível amoroso no passado. Esta é a primeira carta da leitura, o Imperador. Isto é ele. Mas a leitura, como vocês veem, aparece deste lado, está bem? Para mim, quando eu estou virada de frente para a carta, eu estou a mostrar para vocês agora. O resto das cartas estão deste lado, porque esta é a primeira, portanto é a do lado esquerdo. Todas as outras cartas estão aqui. Quando eu olho assim, para baixo e agora mostrando assim, todas as cartas estão aqui, portanto ele está a olhar para fora da leitura. Tá? Ele está a olhar para fora da leitura e está a olhar para o passado. Este homem, quando se relacionou amorosamente com esta mulher, ele estava a olhar para o passado dele. Ou seja, ele estava ainda preso a alguém do passado dele quando se relacionou com esta mulher da história. Tá? É como se ele tivesse sido surpreendido por esta relação. Ele não estava à espera de sentir estas coisas por esta mulher, ele não estava à espera de ter esta relação com esta mulher, porque ele ainda estava muito preso a uma pessoa do passado dele.
na altura em que eles se relacionaram, ele e ela. E por causa desta outra pessoa do passado dele, ele abandonou esta mulher. Ele abandonou-a e ela foi forçada a caminhar sozinha, a fazer uma transição sozinha para se poder libertar deste estado de mulher abandonada em que ela ficou num estado de abandonada, de triste, de sentir-se mal com ela própria por causa deste homem ter se relacionado com ela, mas depois ao mesmo tempo abandonou-a por causa de alguém do passado ou alguma coisa mal resolvida do passado dele. Ela, de alguma forma, eu acho que ela gostava imenso deste homem e ela sentiu que não estava à altura dele. Porque ele não a escolheu a ela. Porque ele preferiu escolher o passado, talvez. Ela acabou por se sentir com a autoestima em baixo, é isto que eu sinto. Ela ficou a precisar de amor próprio, porque ela está assim a dar carinho a ela própria. Ela ficou a precisar de aconchego, de amor próprio, e o que ela acabou por fazer foi seguir a vida dela sozinha e abraçar uma jornada sozinha de amor próprio e tentar encontrar de novo a luz ao fundo do túnel. É isto que me vem. Ela teve que tentar encontrar a luz ao fundo do túnel, porque ela não conseguiu aceitar imediatamente este abandono por parte deste homem. Ela não conseguiu aceitar que ele se tivesse relacionado com ela e depois a seguir tivesse desistido dela. Ela sentiu-se usada, ela sentiu-se triste, muito triste, e a sentir que não estava à altura dele e a sentir a autoestima dela muito lá em baixo. Foi isto que ela sentiu. Ela fechou-se um bocadinho aos sentimentos. Rainha de Espadas. O que é que acontece com a Rainha de Espadas? Quem é a Rainha de Espadas? A Rainha de Espadas é alguém que não atura tretas, não atura nada e muitas vezes apresenta-se uma mulher fria. Uma mulher muito objetiva, muito lógica e muito fria que parece que não tem sentimentos, parece que não tem coração, mas é mentira. Esta é uma mulher muito sentimental, muito emotiva e que já passou por muito ao nível do amor e é por isso que ela se apresenta como mais distante e mais fria. E esta mulher teve que adotar esta atitude de Rainha de Espadas para conseguir sobreviver. Eu acho que isto foi quase um mecanismo de sobrevivência. Porque ela estava tão triste, tão na fossa, a sentir-se tão mal, é provável que este homem se tenha relacionado com ela e depois se tenha ido embora até sem lhe dar nenhuma explicação. E para ela foi muito difícil ela olhar-se no espelho, ela tentar entender aquilo que não havia uma explicação para ela entender. Ela não tinha nada, não tinha nenhuma lógica para isto. Porque ela sentiu que ele e ela tinham uma conexão incrível. Então porquê que ele se foi embora? Porquê que ele preferiu o passado? Mesmo que esse passado se calhar não tenha a mesma qualidade do que aquilo que eu tenho para dar a este homem, porquê que ele está a escolher o passado? Era a pergunta desta Rainha de Espadas. Não é? Se a nossa conexão é incrível, se a nossa conexão é especial, porquê que ele está a escolher um passado onde, se calhar, ele vai estar pior? Onde ele não vai sentir isto tudo? Porquê que ele está a escolher isso? Ela não teve estas respostas. Ela foi abandonada sem nada. Ela ficou sem ele, ela ficou sem o relacionamento, ela ficou sem a conexão, ela ficou sem explicações, ela ficou sem nada. E ela sozinha saiu da fossa. Tá? Neste momento em que você encontrar esta leitura, se você ressoar com a história, você já saiu da fossa. Se você ressoar com a parte da mulher, obviamente, você já saiu da fossa. Portanto, você já está numa fase boa nesta fase. Portanto, acaba por ser engraçado, porque se vocês virem ele e ela, nestas duas cartas, ele está a olhar para o passado e ela está a olhar para o futuro. Ele foi atrás do passado dele e ela foi procurar a luz ao fundo do túnel, foi procurar a esperança de um futuro melhor.
Está bem? Agora, esta Rainha de Espadas mostra-me que ela realmente ficou triste, porque vocês olhem para ela não está de frente, ela está para baixo, ela está agarrada à espada e com aquela sensação de que eu tornei-me assim, eu tornei-me esta Rainha de Espadas com base numa mágoa. É isto que ela me mostra, tá? E ele, eu acredito e vejo aqui que ele também sofreu. Eu acho que naquela altura em que ele foi procurar o passado dele, e foi para o passado, e foi resolver qualquer coisa no passado, nesta altura, ele está com a energia do Imperador. Eu acho que ele sentia-se em alta. Ele sentia-se em alta, ele estava ótimo. Ele se calhar nunca associou este estado de brilhantismo, como ele estava ótimo, ele nunca associou se calhar esse estado de se sentir bem com ele próprio. Se calhar ele nunca associou isto a ter conhecido esta Rainha de Espadas. Mas se calhar esta Rainha de Espadas tem alguma coisa a ver com ele sentir-se ótimo. Ele nunca associou isso a ela. Ele pensou que ele estava ótimo nessa altura porque ele estava ótimo, ponto. E não tinha nada a ver com ela. Mas a mim parece-me que ela é que despertou nele o melhor dele. Ela trouxe o melhor dele ao de cima, esta Rainha de Espadas. Só que ele, na cabeça dele, não associou o melhor dele a ela, naquela altura. Agora, como ele se sentia em alta, de uma forma um bocadinho inconsequente, podemos dizer assim, ele acabou por largá-la, sem explicação nenhuma, sem consideração por ela, e ir para o passado dele porque ele estava-se a sentir ótimo. Eu estou-me a sentir ótimo, eu vou ter com a pessoa do passado, e vai tudo correr bem porque eu estou ótimo, eu sinto-me bem, eu estou incrível, eu tenho as minhas finanças organizadas, eu sou um ótimo pai, para o caso desta pessoa ser um pai de família. Então, eu estou naquele ponto ótimo para eu ir atrás daquilo que eu quero, e aquilo que eu quero é o meu passado, foi o que ele pensou. Ele foi um bocado inconsequente, porque, primeiro, ele não se apercebeu que uma parte desta sensação de estar bem com ele próprio tinha vindo da conexão que ele tinha com ela, com a Rainha de Espadas, e ele desvalorizou completamente esta relação e foi para o passado. O facto é que ele fez uma jornada qualquer, e em parte essa jornada tem a ver com o passado dele. Ele foi lá ao passado fazer a jornada, ela foi abandonada e seguiu a vida dela, mas ele vai estar aqui de regresso. Cavaleiro de Espadas, mas ele não volta como um imperador. Ele sentia-se um imperador naquela altura, mas ele agora sente-se um cavaleiro. De alguma forma, aquela experiência de voltar ao passado foi intensa para ele, foi um bocado agressiva até, que é a energia do cavaleiro. Mas ele foi inspirado a voltar. Vocês veem aqui a luz em cima na carta, que representa a inspiração do espírito. O espírito inspirou este homem a regressar a ela. Ele vem triste. Eu acredito que ele tenha sentido em algum momento, quando ele foi fazer a jornada do passado, eu acho que ele sentiu que tinha feito uma escolha errada naquela altura. E por causa disso ele começou a ficar triste. Porque ele agora já a tinha largado a ela. Já a tinha deixado a ela assim triste, sozinha, e ela já estava a caminho de um futuro melhor. Ela não esperou por ele. Ela seguiu a vida dela. E vocês veem que ele está a olhar para o passado. E desse lado da carta também está lá em cima a lua. A lua fala de ilusões. Portanto, houve um dia qualquer em que ele acordou, depois de ter feito essa escolha de ir para o passado, houve um dia qualquer em que ele acordou e percebeu que ele tinha ido atrás de uma ilusão. Porque a verdade do coração dele estava com esta Rainha de Espadas. Ok?
É engraçado porque ele, na altura em que a deixou, ele sentia-se muito melhor do que ela. Ela era uma rainha de espadas, mas ele era um imperador, ele estava tipo em alta. Entretanto, porque ele foi atrás de uma ilusão, as coisas não correram bem lá com a experiência do passado dele. Ele volta mais humilde, ele entristeceu, ele vem um bocado triste. Esta carta mostra uma paisagem de frio. É a única carta aqui que tem neve. Portanto, este homem passou um mau bocado com aquela experiência do passado. Passou frio, entre aspas, no sentido em que aquela experiência do passado não conseguiu aquecer-lhe o coração. E só quando ele teve essa experiência fria no passado é que ele conseguiu perceber que o coração dele era aquecido pela Rainha de Espadas, que na altura não era uma Rainha de Espadas porque ela não era tão fria. Ela agora está mais fria. Ela na altura não era uma Rainha de Espadas. E ele começou a perceber que ele estava-se a sentir incrível e ótimo e maravilhoso porque ele tinha esta mulher ao pé dele e porque ele relacionava-se com ela. Ela é que lhe dava, ela é que carregava a bateria dele. É isto que ele começou a perceber. Aquela mulher especificamente é que carrega a minha bateria. Ela é que me dá esta energia, ela é que me dá esta força, ela é que me dá este sangue a correr nas veias. Ela é que me inspira. Ela é que faz de mim o imperador. Porque aquela pessoa do passado para quem eu fui, isto é ele a pensar, fez de mim um cavaleiro. E não ter feito dele um pajem, ele já está com muita sorte. Agora, de alguma forma, mesmo à distância um do outro, estas duas pessoas, esta mulher, Rainha de Espadas, mostrou a este homem que ela é uma pessoa cheia de magia. Lá está. Eu acho que ela deve ter mostrado isso a este homem quando ele percebeu que ela é que fazia dele um imperador, que ela o inspirava a ser a melhor pessoa, que ela trazia o melhor dele ao de cima, não é? Eu acho que foi esta a magia que ele percebeu que esta mulher, Rainha de Espadas, lhe trazia para a vida dele. E ele também começou a ver nela uma inspiração por causa disso. Está bem? Qualquer pessoa que é inspiradora para os outros gosta de estar ao pé de outras pessoas que o inspiram, não é? Então este homem começou a ver que ela era uma pessoa cheia de magia, cheia de... era uma estrela, que ela era inspiradora, que ela fazia dele uma pessoa melhor, que ela fazia ele sentir-se no topo do topo. Ele começou a ver isto à distância. De alguma forma, dentro daquela cabeça, ele lá juntou as peças do puzzle e chegou a esta conclusão de que esta mulher trazia magia e inspiração para ele, trazia amor, carregava a bateria dele para ele se tornar melhor, e isso fez com que ele tivesse vontade de voltar. Mas ele não voltou só por isso, ele voltou porque ele foi guiado pelo Espírito para voltar, porque ele teve mal, e é possível que ainda esteja neste momento, triste, deprimido, a sentir-se frustrado por ter escolhido mal no passado. Eu vejo que ele nunca esteve sozinho neste processo de cura e de tristeza e de depressão. Vocês veem que está aqui um lobo, portanto isto mostra que ele tem guias, os guias espirituais dele estão a ajudá-lo, mas ele precisava de passar por estas fases difíceis. Às vezes só passando por essas coisas difíceis é que nós damos valor a outras coisas, não é? E eu vejo que ele agora regressa, mas ele regressa como um cavaleiro de espadas. E ela é uma rainha de espadas agora. O que é que os cavaleiros fazem? Eles cumprem as ordens da rainha e do rei. Eles servem a rainha e o rei. Tá? Então, ele vem como um cavaleiro de espadas e aquilo que me veio ao início como uma frase é uma honra. Lembram-se? Eu disse é uma honra. Porque ele vai vir e é como se ele lhe dissesse: é uma honra servir-te. É uma honra servir-te. É uma honra estar ao teu serviço. É uma honra fazer aquilo que tu me pedes.
E é como se ele viesse e lhe dissesse: pede-me alguma coisa para eu fazer por ti, que eu faço para provar o quanto eu gosto de ti, não é? Ele quer provar a esta rainha, este cavaleiro quer provar à rainha o quanto ele está ao serviço dela, o quanto ele está dedicado a ela. O quanto ele vem numa energia diferente de se entregar a ela. É isto, de se entregar a ela. Ele quer se entregar a ela. Em todas as áreas da vida dele. É isto. Ele quer se entregar, ele quer estar aos pés dela. Basicamente é isto. Mas ele está a ser preparado pelo Espírito, está a receber cura atrás de cura, para ele ter a coragem de vulnerabilizar-se, está bem? E de dar este passo ousado de se entregar ao serviço da rainha. E é engraçado como esta história tem a ver com aquela história do início. E se vocês não viram o início do vídeo, ponham mesmo no início aquela história do incenso, do queimador de incenso que partiu e que eu disse que as duas pessoas não podiam juntar pela parte partida, não podiam reconstruir a relação através da mágoa que houve. Tem que reconstruir a relação numa outra vibração, numa outra energia e numa outra atitude. E é isto, ele quer lhe apresentar a ela uma atitude diferente da atitude do passado, mais vulnerável, mais humilde, mas ao mesmo tempo com grande dignidade, porque um cavaleiro é confiável, é alguém confiável sempre. Então, ele quer mostrar a ela que está ao serviço dela e que ela pode confiar nele. É isto. Isto porque ele no passado não era confiável para ela. Ok? Vamos tirar aqui uma carta de... Nós estamos a trabalhar com os mesmos oráculos. Eu não sei se disse isto, que é... Tarot de la Luna. Não. Tarot de la Nuit. E Heal Yourself Reading Cards. E nós vamos tirar então agora uma carta de Heal Yourself Reading Cards. Acho que ela já saiu. Pay attention to signs. Preste atenção aos sinais, ok? Portanto, eu acho que esta rainha de espadas vai ter medo quando ele se apresentar a ela. Ela não vai confiar logo. Ela não vai confiar logo nele quando ele se apresentar a ela. E esta carta está aqui a dizer-me que ela vai receber sinais de que ela pode confiar nele, ok? E para ela prestar atenção aos sinais, ela vai receber apoio do Espírito que vai ela vai receber apoio do Espírito que vai dar-lhe força a ela para ela ir abrindo o coração progressivamente a ele novamente, ok? Em relação a ele, se ele está com medo de avançar na direção dela, esta carta está aqui a dizer que ele vai receber sinais claros de que ele está a fazer a coisa certa. Ele vai receber sinais claros de que ele está a fazer a coisa certa e ele deve prestar atenção aos sinais para perceber que não há perigo dele voltar à vida dela, não há perigo nenhum, tá bem? Ele pode pensar que há perigo, porque é assim, ela seguiu com a vida dela, mas ela seguiu sozinha, ela não está com ninguém, ok? E ele pode achar que ela está com alguém e estar com medo de tentar servi-la e não haver espaço para isso, não é? Eu vejo que não. Eu vejo que ela está totalmente disponível. É isto que eu vejo. Portanto, os dois têm que prestar atenção aos sinais. Um por um motivo, outro por outro. Mas os sinais vão apontar os dois na direção do outro, está bem? É isto. Tá? Muito obrigada por terem visto. Nós vamos seguir para a leitura estendida com mais 7 cartas do tarot, mais uma carta do oráculo. Se vocês quiserem adquirir o acesso a essa extensão, vocês vão encontrar um link no texto que está por baixo deste vídeo. Está bem? No descritivo do vídeo. Tá? Muito obrigada a todos e até breve. Tchau, tchau.